Amiga, Quê? acho que tem alguma coisa errada. A gente sempre esteve aqui? Rapaz, não sei. Tá estranho. Meu nome é Tiago Mota de Moraes. Sou professor de Direito Processual Penal aqui do Centro Universitário SESMAC. Muitos alunos eles vêm me dizendo que eu sou desalmado, um homem sem coração, Satanás, mas eu sei que no fundo eles me amam. Inclusive, a prova concreta disso é essa caneca. Comprei ela no shopping semana passada. Que você trouxe para hidratar o... Boa noite! Boa noite! Tudo bom, turma? Tudo. Preparados para a aula de hoje? É isso, minha gente. Hoje a aula vai ser incrível, pois é um assunto muito gostosinho que gosta muito de cair em concurso, que é teoria geral da prova. Teoria geral da prova, como podemos defini-la? A gente pode defini-la simplesmente pela sua definição mais simples, que é a reconstrução dos fatos contravertidos. Ora, Mota, o que seria isso? Que nomes, que palavras mais difíceis? Falando de um português mais coloquial, seria a reconstrução dos fatos que são alegados pela polícia ao magistrado. Perdão, Sim, os fatos são alegados pelas partes. mas foi o que eu disse. O senhor falou que são apresentados pela polícia. Bom, tal como eu fui falando, a reconstrução dos fatos que são alegados pelas partes. Essa primeira parte do processo nós podemos colocar como a fase instrutória, a qual seria o momento em que as partes elas vão apresentar os elementos disponíveis dos fatos concretos. Mas vocês podem muito bem me perguntar, ora professor, esses elementos os quais são disponíveis para demonstrar os fatos concretos, eles são a verdade daquilo que verdadeiramente aconteceu? Não. Não é uma verdade absoluta, mas sim relativa, pois ela vai ainda aproximar o magistrado àquilo que aconteceu. E passando um pouco já desse assunto, vamos começar como... Fundamental, professor. Exato! Pode ir prosseguindo, já que você sabe tanto. Professor, eu estava estudando para ser presidente da República, eu vou até dizer a você o assunto que eu vi. É o seguinte, instrumental, isto é, o meio pelo qual se demonstra a verdade de um fato tipo, o depoimento de uma testemunha, sentido da atividade, representando o processo de produção e análise dos elementos probatórios. E como resultado, que consiste na formação do convencimento judicial. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz ao saber que vocês estudam muito de acordo com aquilo que eu vou dando em aula. Eu vi na internet, professor. Eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube também. Então, turma, esses são os requisitos essenciais para o procedimento probatório. Já podem ir escrevendo Professor, esse conceito está extremamente errado. Errado? Onde é que tá errado? Completamente. Este seria o conceito correto de admissibilidade, este seria o conceito certo de relevância, conceito certo de confiabilidade e conceito certo de confronto. Eu gosto do Mota, ele é um bom professor, ensina bem e tudo mais, mas eu acho que ele já está ficando bem velho. Eu tô ficando o quê? Elementos de informação. Vocês sabem o que são? Não, professor, é só a primeira aula. Exato! Mas como vocês são meus melhores alunos, vocês já saberiam que tem que estudar antes mesmo da aula começar. Vai que eu coloco na prova algo que eu não cobrei em aula. Mas enfim, elementos de informação. Nós podemos defini-los como aqueles registros que são colhidos na fase pré-processual. Podemos chamá-los de provas? Não podemos chamá-los de provas. Eles podem ajudar na formação da acusação, mas não são chamados de provas. Por que não podem ser chamados de prova? Porque eles não podem ser contraditados. Quando é que vai acontecer isso? Vocês podem me perguntar. Essa contradição vai acontecer logo após eles serem juntados aos autos da polícia. Instrução processual, professor. Intervalo! Normalmente as pessoas tendem a rir das minhas piadas. Tô achando que eles querem me desafiar. Vou desafiar eles primeiro. Pô, peraí. Mas e aí, vocês sabem o resto do assunto? Porra.
Sim, é um conceito bem amplo, porque abrange todos os mecanismos legalmente adquiridos que possam contribuir para a reconstrução dos fatos. Tá, até eu entendi, mas como é que são colhidas essas provas? Pelo que eu sei, são em regra extraprocessuais, tendo por objetivo encontrar elementos materiais de prova que poderão ser utilizados posteriormente na instrução processual. Então, quando eu estava estudando lá para o concurso, eu fiz até umas anotações sobre isso, né? É muito importante diferenciar entre os meios de prova, né, que seriam os meios de obtenção da prova. Eles são divididos para demonstração direta de fatos em juízo. Já os meios de obtenção referem-se à atividade investigativa preliminar, destinada a localizar as fontes de prova. E essas fontes de prova aí, tem como explicar melhor? Que voz é essa, professor? Tá fumando cigarro? Isso é o mais simples. Toda prova tem um sujeito e um objeto especial. O sujeito é a pessoa de quem a gente obtém a prova. E a prova é o ponto de origem da informação probatória. Exato! Caso vocês não tenham percebido, eu era o moto o tempo todo. E vocês são os meus melhores alunos. Odeio eles. Bando de filhos. E agora, voltando com o assunto, vamos falar agora de objetos da prova. Um assunto muito gostosinho que também gosta de cair em concurso. Mas como você, meu querido aluno, é tão inteligente, fala um pouco dos objetos da prova. Então, eu estava estudando para ser professor de SESMAC, e uma questão que eu até anotei que tem a ver com isso, professor. E fala assim, bom, o objeto da prova é aquilo sobre o qual o juiz deve adquirir conhecimento para fundamentar sua decisão. E podemos classificar em 5 categorias: direitos, fatos notórios, fatos inequívocos, fatos inúteis e presunções legais. E a classificação da prova? A prova tem várias classificações. Diga uma. Bom, a gente pode classificar de acordo com o objeto, o efeito que produz, o sujeito que invoca, a forma de produção, a finalidade e a imposição legal. Objeto. Fale sobre o objeto. Qual? Objeto. A relação entre a prova e o fato que se busca demonstrar. Os efeitos. Eu não acho que seja um... Efeitos. É o grau de convicção que a prova é capaz de gerar. Vamos lá, fale sobre a forma de produção. Professor, Sim? é a maneira de como a prova se apresenta em juízo, podendo ser prova testemunhal, documental ou material. Ela está relacionada a um propósito específico que orienta a sua produção no processo penal, podendo diferenciar-se em desviadas ou provas irrituais. Prova sobrenatural. Desculpa. Vamos, prossiga. Finalidade. Trata da vinculação legal da forma de produção da prova. É a obrigatoriedade de que determinados meios probatórios sigam a forma prescrita em lei, podendo ser classificada em prova legal positiva e legal negativa. Muito bem! Vocês são meus melhores alunos aqui do SESMAC. Principalmente, pois vocês já entenderam o que é o objeto da prova. Essencialmente, ela vai definir, não exatamente definir, mas vai demonstrar a validade e a forma da prova. Agora, passando um pouquinho do assunto, vamos falar agora da teoria da ilicitude da prova. Outro assunto que é muito gostosinho, que cai em concurso. Inclusive, eu estou indo muito rápido, vocês estão entendendo bem? Eu espero que sim. Enfim, falemos sobre a teoria da ilicitude da prova. Prova ilícita. Imaginemos o seguinte. Eu estou dormindo em casa, minha mulher vai, pega o meu telefone e começa a procurar se eu estou traindo-a. Coisa que não acontece porque homem não trai. Assim, a doutrina afirma que toda prova da qual é violado um direito material, ela vai ser terminantemente proibida. Não pode ser utilizada, vai ser já em nulidade absoluta. Minha querida aluna, você poderia me dar um exemplo do que seria uma prova ilícita? São aquelas obtidas em violação aos direitos materiais ou aos princípios constitucionais fundamentais. E as provas irregulares são aquelas das quais vão infringir alguns princípios da formalidade, contudo, sem infringir um direito fundamental. Professor, eu não tava não? Tava não? Eu acho que isso vai falar sobre teoria, né? E eu lembro só para a teoria da água envenenada. Acho que você tá passando isso. Para como professor Soneg? Então, eu vou voltar nesse na distração. Sonho conta a teoria da água envenenada. Ah, esse cara, professor. Eu tava pensando com o professor fazendo que não consigo. Fala o seguinte, que a ideia, toda prova derivada de uma prova ilícita também é contaminada.
devendo se envolver nas fluídas do inocente. Sim, esse bicho falou o quê? Que eu não entendi nada. Alguma coisa sobre veneno. Rapaz, esse bicho ainda não chegou em ônibus da prova. Tá bem longe ainda, viu? Tu pode me explicar um pouquinho pra poder ir embora? Porque tá tarde já, né? Explica muito simples, é bem fácil, na verdade. Quem alega deve comprovar, mas quem está na defesa só precisa criar uma dúvida razoável a respeito disso. Ah, valeu, obrigado. Nada. Ô, professor, a chamada é quando pra poder ir embora? A conversa tá tão boa. Inclusive, não consigo pra ir embora. Meu irmão, que aula chata do caralho, eu vou embora, velho. Puta que pariu. Não tá sendo fela da puta. Já, professor? Qual é o seu nome pra poder anotar na chamada, na prova oral? Já, Prova processual emprestada é um assunto, de certo modo, um tanto quanto pequeno, mas eu tenho que dá-lo porque está na nossa ementa. Enfim, prova processual emprestada ela vai se denotar pelo seguinte fato. São provas que são produzidas em um processo, que são transferidas para um outro processo. Obviamente, elas têm que ter a sua relação, as partes têm que ser a mesma, mas enfim, por que é utilizado desse instituto? Por dois e simples princípios, que seria o princípio da economia processual e o princípio da celeridade, para que assim o processo ele não venha ficar tão moroso durante toda a sua... Peço perdão a todos. Alô? É o Mota? Quem é? Sou seu cliente, aprender aqui no Baldomero, bicho. E estão me perguntando sobre uma tal de cadela do sósia. Que? Cadela de quem? Do sósia, rapaz. Aquele conjunto de procedimentos e protocolos destinados a garantir a autenticidade, integridade e rastreabilidade da prova material ao longo de todo o processo penal, cara. Cadeia de custódia das provas. Foi o que eu disse, pô. Você sabia que a Lei 13.964 de 2019, que é um pacote anticrime, estabeleceu as etapas precisas de preservação e registro da prova? Obrigado. Tá bom, mas quem é você? É o Colo? Isso é irrelevante agora, pô. Eu só preciso saber como que eu quero quebrar essa cadela, pô. Cadeia. Ah, tanto faz. Ó, normalmente, ela ocorre quando há algumas lacunas, tipo omissões, irregularidades no manuseio, do próprio armazenamento, transporte ou documentação da prova em si. Mas é meio que é um ponto que vai tornar impossível comprovar a origem da autenticidade dessa própria prova. Tá, e os sistemas de apreciação, bicho? Bicho, o Mota é foda. Eu tava aqui na aula assistindo, ele pegou o peste e me expulsou. A aula chata do caralho. Eu tava tentando só animar essa porra e terminei saindo sem saber porra nenhuma do que é sistemas de apreciação. Ué, mas isso é fácil. É só como o juiz avalia a prova no processo penal, bicho. Sistema da íntima convicção do juiz ou do júri. É um modelo caracterizado pela total liberdade na valoração da prova, dispensando justificativas racionais ou técnicas. E esse sistema é próprio do tribunal do júri, onde os jurados não precisam motivar seu voto, bastando indicar se absolvem ou condenam um acusado. Sistema da certeza moral do julgador, ou sistema das provas legais. É um modelo no qual a lei pré-determina o valor e a força probatória de cada meio de prova. E aí, você entendeu? Caralho, tu fala, velho. Falo aí esse tempo Eu todo. pensei que tu era muda, cara. Ó, Marcola, Presente. Flor de Lis, Presente. Elise Matsunaga, Presente. Casal Nardoni, Presente. Maníaco do Parque, Faltou. Suzana von Stoffen. Presente. Você é dessa turma? Eu te contei. Pois, no final me deixaram sozinho aqui. É assim que reconhece os bons alunos. Jadson, cara, essas são as últimas aulas, cara. Você foi o único que ficou por aqui. Temos que terminar esse assunto logo.
Meu caro, a gente já tá nos últimos momentos. A gente só precisa de um único assunto para poder acabar. E você vai passar de ano, tenho certeza. Eu preciso tirar férias, você quer tirar férias, eu preciso ir para Mônaco, todo mundo quer ir para Mônaco. Você não tem dinheiro, eu tenho dinheiro. Mas a gente só precisa de um último assunto pra gente poder terminar, que é o procedimento probatório. É algo simples, são só 4 frases que a gente vai falar, que vai ser um resumo de tudo aquilo que a gente falou em todas as aulas que a gente teve até hoje. Seria simplesmente o quê? Bota uma cara de animado, pelo amor de Deus, porque eu sei que eu tô me esforçando muito. Vamos lá, a gente vai ter 4 frases, que seria simplesmente a proposição da prova, que é simplesmente quando as partes vão fazer o requerimento ao juiz, né, para poder coletarem as provas, para poder ver o convencimento do juiz daquilo que eles estão impetrando, né, daquilo que eles estão alegando, que isso você pode muito bem ver no 396 do Código de Processo Penal. A admissão da prova, que é simplesmente a valoração do juiz, que ele vai olhar se aquela prova ela é importante ou não para o processo, se elas são admitíveis para que elas continuem no procedimento penal. Produção da prova, que foi aquilo que a gente estudou durante todo o nosso período, que é simplesmente a coleta de provas, a oitiva de testemunhas, tudo que vai fazer com que você consiga ganhar o seu processo. E você vai saber disso, porque você vai ser um grande advogado, eu tenho certeza disso. E o final, que é a valoração da prova, é um momento mais axiológico, que é simplesmente o juiz ver o quanto aquela prova, na verdade não é só o juiz, mas também os advogados, ver o quanto aquelas provas, aquilo que foi proposto em processo, vai ter a capacidade de convencer o juiz daquilo que é proposto. Você entendeu? Eu espero que tenha entendido, porque eu preciso viajar.